Neste momento aqui na Acústica, a gente está recebendo o diretor-presidente José Almiro Chagas de Alencar, do Hospital Nossa Senhora Aparecida, também o Kleber Dornelles, que é um dos diretores do hospital, para falar sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Como é que está 2022, esse início de ano, esse aumento de casos de Covid-19, e a gente também tem receio pelos próprios colaboradores do Hospital Nossa Senhora Aparecida em meio dessa situação. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia Acústica, um prazer a gente estar aqui para trazer alguma informação para a nossa comunidade com relação à situação do nosso hospital. De fato, Gil, quando tu falaste que nós saímos de um ano 21 com muitas dificuldades, com superlotação, atendimentos, UTI lotada, a gente não quer passar por isso aí de novo, né? O 2022, essa nova onda que tem do Covid, de fato, os movimentos, o movimento de atendimento no hospital dobraram, né, triplicaram os atendimentos. Mas, graças a Deus, não é algo que vem agora. Há pouco ainda conversava com o Dr. Tiago Bonilha, que é nosso médico lá no hospital, e ele me dizia, graças a Deus que não é aquela mesma coisa que era no ano de 2021, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente está conseguindo driblar esse vírus para aquelas pessoas que se vacinaram, segundo ele, né? Então, não é nada que possa dizer que a nossa UTI vai superlotar, mas com certeza o nosso pronto-socorro, UPA, posto de saúde, estão superlotados, as pessoas... Algumas estão assustadas, né? E a gente também comunga com eles desse susto, mas a gente pede a Deus que nos ajude, que não seja aquela coisa tão grave que foi neste ano passado, né? Vamos torcer que as pessoas continuem se cuidando, sem aglomeração, né? Use máscara, álcool gel, enfim, todos aqueles cuidados que a gente deve ter para enfrentar o vírus. Bom, eu vou frisar mais uma vez, a gente já falou algumas vezes aqui na emissora, mas é importante a gente relembrar os nossos ouvintes que quem tem sintomas leves, quem tem suspeita de Covid-19 principalmente, mas quem já está com Covid-19, mas com sintomas leves, o Hospital Nossa Senhora Aparecida não é o local adequado para receber esse tipo de atendimento. Muito boa a tua colocação, Gil. O que acaba acontecendo? Se tu passar na frente do hospital, tu vai ver uma placa que lá diz urgência e emergência. Então, não é para esses casos de suspeita de Covid, o hospital não é o local adequado. O local adequado são os postos de saúde e a UPA, né? Mas os postos de saúde mais ainda, né? E claro que aquele caso mais grave, todos aqueles casos que venham apresentar gravidade, nós estamos prontos para receber todas essas pessoas. Não quer dizer com isso, né, o Gil, que nós não vamos fazer o atendimento. A gente faz, mas pede encarecidamente para a comunidade que procure os postos de saúde e a UPA, né, para esse atendimento. Que desafogue o hospital, porque nós tratamos daqueles casos urgentes, e não é só Covid, são acidentes, são diversas situações que nós temos que estar preparados para poder atender essas pessoas nas emergências. Eu fiz questão de citar esse assunto porque muitas vezes a pessoa, não, mas eu fui no Hospital Nossa Senhora Aparecida, eu fiquei 2 horas esperando atendimento. Aí a gente questiona, tá, mas como é que era o teu estado de saúde quando tu foi até o hospital? Eu estava com sintomas leves de Covid, pois então, você foi procurar o atendimento no local errado, né? Porque a prioridade no atendimento, tanto é que há todo um selecionamento de pacientes quando eles chegam no hospital, são os casos de gravidade. Né? Exatamente, né? Então os casos graves são atendidos e também digo que os nossos colaboradores, nossos funcionários, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos estão preparados justamente para atender os casos de urgência e emergência. Atende esses casos, se atende, mas eles estão preparados para as urgências e as emergências. Não é pouco se falar que normalmente tem 2, 3 ambulâncias na frente do hospital. Esses pacientes têm que ter um atendimento privilegiado porque estão correndo risco de vida.
Bom, com relação aos funcionários do Hospital Nossa Senhora Aparecida, obviamente, com esse aumento de casos na cidade, alguns desses funcionários acabam sendo acometidos pela Covid-19 e esses pacientes eles deixam de exercer a sua função durante um determinado período até que se restabeleçam. Até mesmo funcionários com suspeita da Covid-19 acabam se afastando momentaneamente para se recuperarem. Como é que está o funcionamento do hospital em meio a tudo isso? Nós tivemos um aumento de funcionários com Covid-19. Como está essa situação? De fato, Gil, o Kleber até tem os números ali mais atualizados, eu tenho os números de sábado, mas não é nada alarmante para os nossos funcionários. Os funcionários, como eu te disse, têm todo o cuidado, né? Muitas vezes a gente também, esse mesmo diálogo que a gente tem aqui para informar aos ouvintes, a gente também tem com os funcionários, que se cuide, que use máscara, álcool gel, não só no hospital, mas sim nas suas casas. Mas o Kleber tem esses números mais atualizados, Kleber, tu poderia... Bom, vamos aproveitar então para conversar com o Kleber Dornelles, ele que é um dos diretores do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que nos passa uma parcial desses números atualizados. Como está a situação neste momento? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem está aí nos ouvindo e ao mesmo tempo nos vendo, né, pelas redes sociais. É sempre um prazer, né, participar aqui do programa da Acústica, trazendo informações relevantes aí para a comunidade. A semana passada, sim, a gente teve um aumento inicial um pouquinho assustador com relação à quantidade de funcionários, mas na sexta-feira já estabilizou. No momento a gente está com 12 funcionários afastados, né? Já teve 2 que retornaram. Nós continuamos com 14 funcionários no mês de janeiro que tiveram que ser afastados. A gente está afastando aquele funcionário que está positivando, a gente está fazendo o teste, né, e dando positivo ele já é afastado a princípio 7 dias, se refaz o exame, se tiver tudo ok ele retorna, caso contrário ele continua em casa. Com relação ao pronto-socorro, aumentou muito a procura, sim, e um dado importante que tu colocasse ali no início, e o presidente também frisou, o que está acontecendo muito hoje ainda? As pessoas estão fazendo o teste, né, hoje tem vários locais que pode fazer teste, positivando, e estão procurando o hospital para procurar um tratamento. Né? Então isso aí às vezes termina acumulando pessoas ali na frente que elas estão positivas, não estão tão graves, né? Mas ao mesmo tempo eles estão levando provavelmente o vírus para dentro da instituição onde a gente tem todos os cuidados necessários. Então tem que ter o cuidado, tem que usar a máscara, né? E procure o seu posto de saúde, né? do seu bairro. É ali que ele tem que procurar o atendimento, né? E o médico vai prescrever a sua medicação necessária. A nossa UTI hoje está com 6 pacientes internados, a maioria deles com outras comorbidades, né? Bastante sérias, né? Bastante severas. Alguns já deu resultado positivo e alguns outros a gente está aguardando o resultado, né? Se é positivo ou não. Mas também não teve assim um número expressivo de pessoas sendo internadas com essa situação. Nos leitos clínicos, que a gente tem 20 leitos hoje clínicos para atender esses suspeitos que não estão tão graves ou quem já está positivado, nós estamos com a utilização muito baixa. Até sexta-feira tinha hoje continua tendo uma pessoa lá só. Os leitos de UTI do hospital seguem 100% para atendimento Covid. 100% Covid. Nenhum outro tipo de... Não. Estamos hoje com 6 pacientes, todos eles, a maioria deles já com o exame positivado e alguns aguardando o resultado do exame. Mas estão em situação, né, de cuidados dentro da UTI. Bom, teve um ouvinte que mandou uma mensagem para a gente questionando o trabalho do laboratório do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é um laboratório bem conceituado aqui no nosso município, né? Diversas pessoas buscam atendimento ali. Se o laboratório, de forma particular, está fazendo exames de Covid-19. Os exames de Covid-19, o que acontece? A semana passada, inclusive, a gente teve uma cotação né, para fazer os testes. Nós estávamos pagando em torno de R$12 e tem empresa que chegou a nos cobrar R$70. Né? Então, nesse momento, nós não podemos pactuar, né? Mesmo sendo particular, comprar um insumo desse custo todo. Então, o que a gente fez? A gente parou de comprar para tentar achar uma alternativa, né? De menor custo e, inclusive, já fizemos um registro junto ao Ministério Público e junto à comissão, né, da Assembleia Legislativa que cuida justamente dessa alta de preços. Então, a gente acha que o momento não é oportuno para ganhar em cima de uma instituição
que passa por dificuldades, assim como todos os outros hospitais. Com relação aos funcionários, a gente tem... tivemos que comprar para fazer o exame dos funcionários, né? Porque eu não tenho como deixar ele sem o exame, e ao mesmo tempo a gente está conseguindo aí uma parceria via prefeitura, provavelmente essa semana a gente vai conseguir, no sentido de conseguir a aquisição desses insumos, pelo menos para os funcionários. Particular, por enquanto, quando terminar o nosso estoque que a gente tem lá, a gente vai parar de fazer os exames. Chamou atenção a tua fala agora, porque nós tivemos no ano passado a realização de uma CPI da Assembleia Legislativa do Estado para tratar sobre esse assunto. Poxa, nós estávamos vivendo o pior cenário, pelo menos que eu já vivenciei nesses meus 36 anos de vida, de saúde do nosso país. Né, que é uma pandemia, é aquele momento em que aumenta a procura, aumenta a necessidade por insumos. Então, essa CPI veio justamente para apurar esse aumento, né, do custo que um hospital, por exemplo, como o Hospital de Camaquã, teve para adquirir esses insumos. Aí a gente teve uma CPI, que inclusive houve uma visita no próprio Hospital de Camaquã para entender melhor como foi esse cenário, como o hospital enfrentou tudo isso. E aí a gente tinha uma expectativa de que aquelas empresas que forneciam esses insumos, que aumentaram o valor desses insumos além, né, do habitual, além do de costume, a gente tinha a expectativa que houvesse uma punição para essas empresas. Ao contrário disso, agora, em 2022, que a gente está tendo uma alta procura, a gente está tendo um aumento absurdo, de 12 para R$70 em cada teste. Gil, exatamente isso que tu está dizendo e que o Kleber confirmou. Nós, tendo em vista o que ocorreu no passado, na CPI da Assembleia Legislativa, nós, quando tivemos esse aumento, o nosso pessoal comunicou imediatamente ao Ministério Público que estava acontecendo isso aí. E nós vamos buscar, vamos tentar, né, reaver o prejuízo, porque tu sabe que o nosso prejuízo durante a pandemia, no ano de 21, com relação aos medicamentos, foram altíssimos. Nós acumulamos um prejuízo de mais de 6 milhões de reais. E nós não temos aonde buscar esse dinheiro que nós que tivemos que arcar com todinha essa demanda que houve no nosso hospital. Então nós não sabemos ainda, estamos estudando com o nosso jurídico para tentar reaver esses valores que nós tivemos que pagar a maior, sendo que medicamento que custava R$10, tivemos que pagar R$200 por cada medicamento. E teve paciente que usava 8, 10 ampolas do tal medicamento por dia para poder estabilizar o vírus, né? Então nós vamos atrás desse prejuízo. E com relação a isso aí, o Ministério Público já foi comunicado, a nossa parte nós fizemos. Nós ainda não temos, tu falava aí também a respeito do resultado dessa CPI, né? A gente sabe que eles já concluíram, mas nós não sabemos o que fazer agora, né? A CPI vai fazer a parte dela para punir, né? Mas e a parte financeira? Quem vai nos Eles vão ter que pagar essa diferença? Né? Essa é a expectativa do próprio hospital. Nosso jurídico foi acionado nesse sentido aí, porque nós não podemos de maneira nenhuma, um hospital que luta com dificuldade, ter um prejuízo desse aí num ano de 6 milhões de reais. Da onde saiu esse dinheiro? Nesse momento, né, esse aumento de 12 para 70, como o Kleber falou agora, o que essas empresas que fornecem insumos estão alegando para esse aumento? Eu ia dizer qual é a desculpa deles, mas aí fica meio chato. Então, o que eles estão alegando para aumentar tão significativamente? No fundo, a gente não tem essa informação, porque como a gente trabalha numa plataforma, né, que a gente cota, a gente manda a cotação para as empresas dos insumos que a gente precisa e eles cotam com a gente. É a demanda, né? Mercado, né? Segundo eles, quanto mais procura, né, mais o preço se eleva, a dificuldade de insumos e tudo mais. Mas é muito elevado, né, o índice, né? De 12 para 70 cada teste. Então, como é um produto que não está no nosso escopo com relação a ter a obrigatoriedade de fornecer, porque quem fornece o exame é via as prefeituras, né? Através do Estado, né? que faz essa repactuação. Então nós optamos em não adquirir esse produto com preço tão alto. Claro, se fosse um produto que precisasse, em termos de salvar vidas, nós íamos ter que novamente arcar com esse prejuízo, né? Mas não ia deixar faltar. É importante essa tua colocação para que o ouvinte ele entenda neste momento que a população não está desassistida com
relação aos testes. De maneira Os testes gratuitos pelo SUS, eles já não eram realizados pelo hospital. Já é uma questão que a Secretaria Municipal da Saúde organizou junto ao Centro Social Urbano, junto ao Centro de Imunizações Viegas. Aliás, o Centro de Imunizações não, junto ao Centro Social Urbano, e aí também há uma questão de organização junto aos postos de saúde. Então, a comunidade não está desassistida com relação aos testes de Covid-19, deixar bem claro isso. As pessoas podem continuar procurando o Centro Social Urbano. O que a gente está falando é aquele convênio particular. Particular, exato. Né? Aquele trabalho realizado pelo laboratório do Hospital Nossa Senhora Aparecida, que segue fazendo as outras coletas, os outros materiais seguem acontecendo, porém, a questão da Covid-19 e... Eu vou ser bem sincero, eu concordo com o hospital em não adquirir esses produtos com preço tão alto, até porque se o hospital adquirir por 70, vai ter que comercializar com a comunidade que procura um valor muito mais alto ainda, porque tem o trabalho dos profissionais que atuam, tem a análise toda que é feita, né? Sim, sem dúvida. E o laboratório do hospital ele está muito bem organizado, né? Nós estamos com um maquinário basicamente todo ele novo, né? Com os resultados excelentes. O nosso laboratório, quem precisar dele, pode procurar o nosso laboratório, que nós temos uma equipe muito bem capacitada lá para atender. Bom, estou aqui acompanhando algumas participações dos ouvintes, fazendo um compilado, um resumo dessas participações. É seguro hoje a comunidade? A gente tem uma sala separada para atendimento de pessoas que testaram para a Covid-19. É seguro quem tem qualquer outro tipo de enfermidade grave ir até o Hospital de Camaquã? Sim, nós retomamos, né, aquela nossa sala especial, né, para atender os suspeitos na parte de respiratória, né? Então tem uma equipe totalmente direcionada para atender o paciente ali e sim, é o lugar hoje em termos de urgência e emergência que as pessoas precisam procurar. Né? E nós estamos totalmente capacitados. Mais uma vez a gente consegue colocar que a parte de segurança, quando a gente fala em segurança do paciente, também eu tenho que ter a segurança do nosso colaborador, né? Então os números já nos trazem uma relação que dentro do hospital as medidas de segurança, né, e equipamentos de proteção a gente está usando, né, sem medir esforços no sentido de trazer conforto para todos que lá procuram. E sim, tem segurança sim de estar dentro do hospital. O vereador Luciano Pereira Dias está participando aqui. Ele diz o seguinte: a pandemia fez as empresas de insumos, medicamentos e EPIs fazer uma verdadeira sangria nos hospitais e a saúde pública, que sejam punidos. O desejo aí do Luciano Pereira Dias, que participa conosco também. Obrigado aí pela participação. Bom, então a gente já conseguiu tranquilizar. aí. Como é que está a questão de insumos para esse enfrentamento neste momento? Os insumos, por enquanto, a gente está tranquilo. Não temos dificuldade. Não há falta de nenhum tipo de medicação. Não temos dificuldade de conseguir nenhum insumo. A nossa equipe está sempre preparada para não deixar faltar. Por enquanto, o mercado está estabilizado. A única alta que houve, assim, realmente com exagero, foi a parte dos exames, que é onde realmente está se tendo mais procura, né? As pessoas querem fazer o exame para saber se estão ou não positivados, né? E isso termina trazendo uma demanda maior na procura. Os insumos terminam aumentando, as empresas aproveitam a oportunidade também para ter um lucro um pouco maior, que não é o caso do hospital, apesar do hospital passar por prejuízo, mas a nossa intenção não é ter lucro em cima, né, mesmo sendo particular e convênio. Nós precisamos não ter despesa e sobrar alguma coisinha para a gente consiga equilíbrio, né, do hospital hoje. Mas nós não vamos compactuar em comprar um insumo tão caro assim dessa maneira. Bom, então obrigado pela participação de vocês hoje aqui no programa. Queria agradecer, então, estivemos recebendo aqui o Kleber Dornelles, que é o diretor de controladoria do Hospital Nossa Senhora Aparecida, e também o diretor-presidente José Almiro Chagas de Alencastro, tranquilizando a comunidade de Camaquã que a situação está sob controle. Nós não estamos vivendo nada semelhante com aquele caos da saúde pública de todo o nosso país, que não foi diferente no Hospital de Camaquã. Muito obrigado, Gil, mas passando para a comunidade, que continue com todos aqueles cuidados, né? Não é porque a coisa está tranquila que a gente tem que relaxar, né? Exatamente. Então, vamos nos cuidar, máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Muito obrigado e um bom dia a vocês e bom dia à nossa comunidade e um abraço para os nossos funcionários. Só antes da gente encerrar, Kleber, deixa eu fazer uma pergunta.
há algum número já do hospital sobre essas pessoas que estão com um estado um pouco mais difícil de saúde, mais complicado, né, que estão inclusive internando em leito de UTI, se essas pessoas estão imunizadas, se não estão? A gente conversou com o médico pneumologista aqui e ele falou sobre alta procura nas clínicas médicas do município também, dos especialistas que lidam com esse tipo de enfermidade. E ele disse que as pessoas que estão necessitando de exames mais aprimorados, de um atendimento diferenciado, são aquelas que não buscaram essa imunização. Já foi feito um levantamento por parte do hospital? Já tem números sobre essa questão? Nós não temos, assim, por enquanto, como fazer esse cruzamento de informações, né? Até porque nós não temos um banco de dados onde tu vai lá e procure para saber se aquele paciente... o que nós podemos fazer é tentar, em conjunto com a Secretaria de Saúde, cruzar essas informações para que a gente tenha um dado mais concreto, né? Mas o que a gente sabe é que está vindo de todas as maneiras. Pessoas que tomaram a vacina, tomaram 2 doses, não tomaram reforço, ou que tomaram, né? Mas que têm outras comorbidades. O mais importante é que as pessoas que estão indo procurar o hospital, com estado um pouco mais grave, estão com outras comorbidades bem mais né, relevantes, vamos dizer assim, que o vírus pode ter, né, colaborado em aumentar esse quadro, né? Mas não tem hoje como afirmar ou como dizer qual o percentual de pacientes que estão procurando o hospital que vacinaram ou não. O importante é reforçar que as pessoas recebam essa imunização. Sim. Quem, por acaso, está com a dose aí atrasada, né, que procure Sim. a Secretaria Municipal da Saúde. Agora, em breve, começa a imunização também de crianças, favorecendo ainda mais essa questão. E o que é consenso de todos os especialistas é que nós não estamos tendo tanta gravidade nos casos, embora mais pessoas estejam contaminados com Covid-19, a gravidade não é tamanha justamente por causa disso, porque receberam, né, as doses de imunizantes. Obrigado aí pela presença. É um dado muito importante isso aí, porque na realidade pelo processo de 2021 a gente analisou que a curva, né, da média de idade começou a reduzir a média de idade justamente após as vacinas. Então se tem uma avaliação, né, prévia de que a vacina foi fundamental na redução desses quadros, né? Importante essa observação. Obrigado, Kleber. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.